todos e todas. Então, aqui nós damos abertura à mesa redonda de psicanálise. E eu gostaria primeiro de apresentar o professor Dr. Richard Tyson-Simanki, que é formado em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em filosofia e metodologia das ciências pela Universidade Federal de São Carlos e doutor em filosofia pela USP. Atualmente é professor titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora e autor, entre outros trabalhos, de Entre o Corpo e a Consciência, ensaios de interpretação da metapsicologia freudiana, em coautoria com Fátima Caro Preso, editado pela editora da UFSCar, a formação da teoria freudiana das psicoses, pelas edições Loyola, e metapsicologia lacaniana, os anos de formação, discurso no ano de 2022, co-organizador também de Freud na filosofia brasileira, pela Escuta, e perspectivas em psicanálise, pelas editoras CRV e CAPES. Filosofia da psicanálise, autores, diálogos e problemas pela editora da UFSCar, fundamentos filosóficos da psicologia contemporânea, pela editora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Suas principais áreas de atuação têm sido História e Filosofia da Psicologia e da Psicanálise, Teoria Psicanalítica, Filosofia da Psicanálise, História e Filosofia da Ciência, Fenomenologia e Epistemologia. A apresentação do professor tem o título de Sérgio Paulo Rouanet e a História da Recepção Filosófica da Psicanálise no Brasil. Então, agora eu passo a palavra ao professor. Alô. Bom, obrigado a todo mundo pelo convite, pela oportunidade de falar aqui. E, na verdade, esse convite ele serviu muito bem porque ele permitiu que eu entrasse num assunto que estava na minha agenda, mas que eu não tinha tido ainda a oportunidade ou tempo de abordar, que é justamente, bom, isso que está enunciado no título que eu propus para essa apresentação, né? Que é justamente o papel do Rouanet na história da recepção filosófica da psicanálise no Brasil. Isso porque a gente tem um projeto de pesquisa que está desenvolvendo há algum tempo já, com colegas de outras universidades, da PUC do Paraná, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e de outras instituições, tem justamente esse tema, recepção filosófica da psicanálise, né? E uma parte importante desse projeto é dedicada à recepção filosófica da psicanálise no Brasil. Ou seja, como foi que aconteceu isso que, no contexto nacional, a psicanálise, de repente, virou assunto da filosofia, né? Porque não é de imediato óbvio que ela deve ser um assunto da filosofia. Então, a gente está tentando entender como e por que isso aconteceu e quais são os autores, as obras, as ideias, as tendências de pensamento que surgem nesse campo. E é claro que o trabalho do Sérgio Rouanet com a psicanálise ele é um capítulo importante dessa recepção da psicanálise na filosofia brasileira. Não apenas importante, mas pioneiro também, né? Porque justamente ele surge com um conjunto de obras fundamentais ali no momento, sobretudo nos anos 1980, onde esse movimento de ideias estava começando a tomar forma, né? Eu não tinha tido tempo ainda de me dedicar a isso, então esse evento aqui foi uma oportunidade, pelo menos, para começar, né? Começar a pensar sobre isso, e o que eu vou fazer é uma apresentação assim, bem introdutória, ainda muito panorâmica, da contribuição de Sérgio Rouanet para a formação dessa área de pesquisa, que hoje em dia é uma área de pesquisa bastante, digamos assim, ativa na filosofia brasileira, né? A gente tem uma massa de pesquisadores importantes trabalhando dentro da filosofia acadêmica nacional e em outros espaços institucionais também, né? Daí um pouco a razão de ser desse nosso projeto, tentar descrever isso e tentar entender como e por que isso aconteceu, né? Assim, o que eu consegui fazer até agora, mesmo que categorizações e periodizações sejam assim, sempre imprecisas e sempre tendam a simplificar um pouco coisas que são bem mais complicadas, elas são úteis, assim, pelo menos para organizar o campo de problemas, né? E, nesse sentido, só para
contextualizar um pouco o trabalho do Rouanet com a psicanálise, a gente pode... Esse negócio de filosofia da psicanálise no Brasil, né, é um negócio que começa mais ou menos, uma pré-história disso, mas começa mesmo em meados dos anos 1970 e se estende até o presente, né? Mais ou menos lá meados dos anos, segunda metade dos anos 1970, aconteceu que algumas pessoas estavam fazendo sua formação em filosofia, resolveram se dedicar aos seus trabalhos acadêmicos, não aos filósofos clássicos da tradição, mas aos autores psicanalíticos, Freud, inicialmente, depois outros autores, né? O Renato Mezan foi um autor pioneiro nisso, depois o Luiz Roberto Monzani, né, os dois na USP, com a orientação da Marilena Chauí e tal, né? Então, o que a gente fez foi até agora foi uma espécie de periodização muito grosseira, mas talvez útil, né? Que a gente distinguiu um período de fundação dessa linha de pesquisa, dessa área de pesquisa, que vai mais ou menos aí de meados dos anos 70, assim, mais ou menos, coloquei para dar uma data, assim, né, quando o Mezan começa o mestrado sobre Freud na USP, em 1975, né, e para encontrar um marco, assim, coloquei lá em 1991, quando o Bento Prado Júnior publica a coletânea Filosofia da Psicanálise, né, onde não apenas vai apresentar um conjunto de trabalhos que tinham surgido da colaboração entre a UFSCar, na época, e os professores da Unicamp, aqui, né, o professor Osmir Faria Gabi Júnior, o professor Luiz Roberto Monzani, mas também é o momento onde essa área é nomeada, e mesmo que isso é um marco, assim, porque na introdução dessa coletânea, o Bento, ele meio que discute qual é o sentido disso, o que é, quais sentidos que a gente pode atribuir a essa designação, né? Aí, depois disso, um período de consolidação, que também convencionalmente a gente datou até 2002, quando surge o grupo de trabalho Filosofia e Psicanálise na Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que aí, assim, oficializa mesmo essa como uma área de pesquisa na filosofia brasileira e uma área depois desse período de consolidação, de lá para cá, um período a gente chama de expansão, porque a gente assiste aí uma multiplicação dos pesquisadores, uma variedade muito maior das linhas de pesquisa, eventos de grande porte, congressos internacionais sendo organizados e tal, e é o período que a gente está vivendo nesse momento e um pouco a razão de ser desse nosso projeto, né? Nesse sentido, quando em 2005 a gente organizou o primeiro Congresso Internacional de Filosofia da Psicanálise, como atividade do nosso GT, que tinha sido criado 3 anos antes, né? Aconteceu na PUC de São Paulo. E o Sérgio Rouanet foi um dos conferencistas convidados para esse evento, como não poderia deixar de ser, né? Então, de alguma maneira, ele participou ainda, né, do comecinho digamos assim, da oficialização dessa área de pesquisa com uma conferência realmente brilhante, que ele deu um titulado muito simplesmente Freud e a Psicanálise, onde ele fazia um apanhado geral das implicações dessa relação. Mas, na verdade, se a gente for remontar a contribuição do Rouanet, a constituição dessa nossa área de pesquisa, que a gente se acostumou a chamar de filosofia da psicanálise desde então, né, vem de muito antes, porque, na verdade, ele participa mesmo, se a gente vai manter essa periodização muito grosseira, que foi esboçada agora, ele participa muito decisivamente do momento de fundação, né? Aquele período ali que abrange o final dos anos 70 e os anos 1980, sobretudo, né? Com um punhado de obras realmente seminais, nesse sentido de estabelecer, de criar um diálogo entre filosofia e psicanálise no contexto da produção filosófica, da produção intelectual nacional, né? Porque, como a gente sabe, os trabalhos do Rouanet dos anos 1980, eles têm, digamos assim, a psicanálise desempenha um papel protagonista ali. Ela mesmo que seja um recurso instrumental, a psicanálise ali é um meio para um fim, né? Mas ela aparece muito em primeiro plano, e é um pouco o que eu queria fazer era introduzir
uma apresentação geral dessa contribuição, né? É claro que a psicanálise continuou presente em obras posteriores, né? O livro sobre os 10 amigos de Freud, que é dos anos 2000, né? Onde realmente o livro é sobre, né? Mais tarde, além dessas 3 obras fundamentais ali dos anos 1980, que é o Edwin e o Anjo, né, os itinerários freudianos em Walter Benjamin, o Teoria Crítica e Psicanálise, que é de 83, e, sobretudo, A Razão Cativa, de 85, né? Mas, por exemplo, nas Razões do Iluminismo, quando Rouanet retoma um pouco, faz uma espécie de um updating da leitura que ele tinha feito de Benjamin em O Édipo e o Anjo, motivado, sobretudo, pela publicação dos Passagens Werk, que tinha acontecido naquele ano, o 5º volume das obras completas do Benjamin, né? Então ele fez uma necessidade de fazer um updating daquela leitura que tinha feito anteriormente, né? Quer dizer, a psicanálise desempenha um papel central na análise do que ele chama do novo irracionalismo brasileiro, ali nas Razões do Iluminismo, né? Quer dizer, tem ali a linguística, né? Mais a psicologia cognitiva, mas a psicanálise também vai ser tomada como exemplar. Aquilo que estava acontecendo com a psicanálise naquela época vai ser tomado como exemplar desse que ele chamou de novo irracionalismo brasileiro. Aquele novo irracionalismo dos anos 1980 parece um poço de sensatez perto daquilo do irracionalismo que a gente vivenciou recentemente, mas enfim, né? Então a psicanálise continuou, mas eu queria, né, me centrar nessas obras fundadoras lá dos anos 1980 e, sobretudo, na Razão Cativa, onde, de fato, me parece assim, a obra fundamental ainda do Rouanet que gira em torno da psicanálise, né? Quer dizer, quando ele comenta... Claro, todas essas obras são importantes, né? Quando o Rouanet escreve esses outros artigos que foram incluídos nas Razões do Iluminismo, fazendo essa atualização da leitura que ele tinha feito da presença da psicanálise, do Freud no pensamento do Benjamin, ele comenta que o livro dele sobre o Freud e Benjamin ainda era a única obra, quer dizer, em 85 ainda era a única obra sistemática sobre Freud e Benjamin, né? E, na verdade, eu fiz uma rápida pesquisa bibliográfica e, embora tenha havido desde lá muitos trabalhos, sobretudo no contexto brasileiro, que sempre citam o Édipo e o Anjo, né? Teses, dissertações, artigos, mas o único livro que eu achei, um livro inteiro dedicado à questão de Freud e Benjamin, foi um livro publicado esse ano, né, por uma pesquisadora chamada Beth Schulz, né, chamada O Sujeito Fraturado, Walter Benjamin e Sigmund Freud, né, que é um livro desse ano, quer dizer, até onde eu pude averiguar, essa foi a primeira vez que um livro inteiro foi dedicado a essa, quer dizer, então esse caráter, digamos assim, o caráter pioneiro dessa análise da interlocução entre Walter Benjamin e a psicanálise permaneceu aí durante décadas, né? E é interessante porque essa pesquisadora ela concede uma especial atenção aos passagens Werk do Benjamin e sobretudo ao problema do sonho nos passagens Werk, né? Exatamente como o Rouanet faz lá quando nesses artigos, né, ele discute a questão da mimesis, os temas que ele não mudaria muita coisa, mas a questão do sonho que precisa ser atualizada, né? As novas ideias que foram então colocadas, disponibilizadas para publicação dos passagens Werk. Que essa pesquisadora, essa Beth Schulz, ela, que é uma jovem pesquisadora, aparentemente, eu não conheço, concede uma especial atenção aos passagens Werk e ao problema do sonho ali, né? Eu teria crítica da psicanálise. Eu sempre usei esse livro como uma espécie de manual sobre Freud na escola de Frankfurt.
mesmo sabendo que ele não é um manual, mesmo que ele é um ensaio, o Rouanet se refere a ele como um ensaio. Ele tem um jeitão de manual, assim, né? Segue capítulos sobre cada autor, etc e tal, né? Mas ele não é um manual, né? Embora eu tenha sempre usado ele como manual, às vezes os meus alunos ficavam meio perplexos, porque eles esperavam ali uma apresentação introdutória da presença de Freud no pensamento da escola de Frankfurt, não era isso que eles encontravam ali, né? Mas, enfim, ali tem um argumento construído longamente ao longo daquele percurso, né? Um argumento que se desdobra em várias etapas, né? Esse caráter ensaístico do trabalho, e não um caráter de um manual ou de uma obra de referência, ele se manifesta quando a gente decanta esse argumento que se constrói ao longo do livro, né? Quer dizer, se a gente pode... Esse argumento pode ser desdobrado em vários momentos, né? O primeiro momento desse argumento é que o freudismo, né, ele não é uma influência externa do pensamento frankfurtiano, ele é constitutivo desse pensamento, né? O segundo momento é que essa recepção ela não é uma recepção passiva, ela é uma recepção crítica, né? Em certa medida, o pensamento frankfurtiano ele também é contra Freud, em certa medida. Outro que a presença de Freud, ela nem sempre é explícita. Freud está presente no pensamento frankfurtiano, mesmo onde ele não é explicitamente nomeado. Isso requer uma certa arqueologia para extrair essa presença, né? Essa presença é distinta e cumpre funções diversas em cada autor, e é por isso que o livro tem aquela estrutura que percorre diacronicamente, né, os vários autores, os vários pensamentos, né? E há uma evolução nessa apropriação, que eles chamam de uma apropriação inicialmente autoritária, né, como o pensamento filosófico se apropriando de Freud para os seus próprios objetivos. Depois, a síntese, ou a tentativa de síntese freudo-marxista, com a qual o Rouanet sempre foi extremamente crítico, mesmo em suas obras posteriores, né? Sobretudo, segundo ele, a síntese sobretudo Reich e Erich Fromm, mas ela consegue o milagre de ser duplamente ortodoxa, de ser ortodoxa tanto em termos freudianos quanto em termos marxistas, o que é um milagre de você considerar, né, duas coisas, né? Então, em vez de ter uma interpretação original, ela tenta ser ortodoxa tanto freudianamente quanto marxista, né? Então, esse é o problema, né? E, finalmente, a perspectiva democrática, pluralista do Habermas, né, a única aceitável, né, essa palavra do Rouanet, né, que ele vai defender e vai preparar. Então, essa leitura, tudo converge, digamos assim, como se o pensamento frankfurtiano converge para o pensamento do Habermas, né, e, sobretudo, essa leitura prepara o terreno, então, para o papel que a teoria da ação comunicativa vai desempenhar nesse projeto, desse iluminismo renovado, né, que ele tenta propor, da qual a psicanálise também participa decisivamente. E se a gente for tentar resumir isso num enunciado, dizer que justamente esse iluminismo renovado se propõe justamente a renovação da ideia de razão, ou seja, a ideia de que uma razão universal não precisa ser necessariamente normativa, né, mas uma razão universal ela pode e deve ser crítica. E aí você poderia, então, contornar os motivos que levam à rejeição do iluminismo, do pensamento racional da modernidade, por esses novos irracionalismos, então, que proliferavam e continuam proliferando, né? A gente poderia pensar se tem uma certa leitura meio teleológica de formação do pensamento da escola de Frankfurt. O Salinas, na resenha que ele fez das ações do iluminismo, vai dizer assim, bom, parece que tudo prepara, né, a história da razão, a história do cativeiro da razão prepara, né, o surgimento da autonomia freudiana, né, como sua culminação, né? Isso aí é uma coisa sujeita à discussão, mas de qualquer maneira fica ali o testemunho de uma maneira, de um modo extremamente original digamos assim, de instrumentalizar justamente a psicanálise, ou seja, de analisar uma certa faceta
crucial da recepção filosófica da psicanálise, uma escola importante do pensamento filosófico do século XX, que vai distinguir, então, o trabalho do Rouanet, né? E assim, eu muito de sobrevoo, sem ser capaz de entrar no detalhe do argumento, ainda nesse momento, no momento que eu estou de tentar ler essas coisas e tentar entendê-las, né? Eu acho que realmente a Razão Cativa, então, representa o grande trabalho, assim, que você vai chamar em filosofia da psicanálise do Rouanet, né? Porque é uma obra certamente exemplar do tipo de recurso que a gente vai encontrar a psicanálise no pensamento filosófico dele, né? Tem uma certa progressão de abrangência, generalidade. De Benjamin, você vai para a escola de Frankfurt, e na Razão Cativa você tem o quê? Você tem a história da filosofia como um todo, né? Como diz o subtítulo, de Platão a Freud, né? Quer dizer, você coloca... O interessante é que vai colocar a psicanálise num contexto filosófico extremamente ampliado, que abrange, de certa maneira, a história da filosofia como um todo, né? E não se trata não se trata simplesmente de dizer, olha, tem certos insights filosóficos no texto freudiano, que a gente pode, né? Tem certas influências filosóficas que se podem detectar. Não, é situar a obra freudiana como um todo num contexto filosófico que vai analisar uma questão, né, que é uma questão que atravessa a história da filosofia como um todo, ou seja, a ideia do cativeiro da razão, ou seja, a ideia assim, como é possível pensar racionalmente, né, como é possível sustentar a ideia filosófica de uma racionalidade universal se você tem uma série de limites que impedem você de pensar racionalmente. Você tem os limites, bom, porque você tem que conhecer o mundo pelos sentidos, porque você tem que ver o mundo e os sentidos são falhos, os sentidos te enganam, né? Porque o sujeito que pensa, ele não é puro pensamento, é um sujeito que tem um corpo e, portanto, tem afetos. Então, você tem, esses limites externos à razão, né? A origem do conhecimento na percepção, na intuição sensível, né? A origem, o afeto, as emoções que atravessam, que perturbam o exercício do pensamento, e progredindo nessa história você vai ter então uma outra ordem de obstáculos externos à realização de um pensamento racional, que vão ser aqueles que vão surgir na filosofia mais contemporaneamente, basicamente a tríade, né? A tríade representada por Hegel, né? Ou seja, a história como um limite, ou seja, o pensar racional está constrangido, né, pelos limites do seu desenvolvimento histórico, né? A matéria com Feuerbach, né? Ou seja, como pensar racionalmente, né? Nós somos seres materiais vivendo no mundo de matéria, como é possível pensar racionalmente nessas condições, né? E por fim a sociedade, né? A sociedade com Marx, né? E a culminação disso tudo, uma espécie de superação dialética, uma espécie de Aufhebung de todos esses obstáculos, vai justamente ser identificado em Freud, né? Em Freud, onde você vai ter não mais obstáculos externos à razão e internos, ou seja, a falsa não é simplesmente uma falsa consciência que surge de uma distorção da boa consciência pelos seus constraints, para aquilo que a limita, para aquilo que a condiciona, né? Mas o que ele vai encontrar em Freud justamente é uma teoria da consciência, na qual a consciência porta nela mesma tanto os seus limites, né, quanto a possibilidade da sua ultrapassagem, né? Como ele diz lá na conclusão da introdução da Razão Cativa, né? Abre aspas, graças a Freud é possível perceber que os limites da razão não estão nem na consciência, nem fora dela, mas na consciência como lugar psíquico da necessidade externa. Ou seja, o que a gente tem em Freud é como
você tem um inconsciente que representa no âmago da própria consciência tudo aquilo que faz obstáculo ao pensamento, né? E ao mesmo tempo ali, nessa articulação, nessa teoria da mente que a psicanálise propõe, as condições sobre as quais esses limites podem ser integrados numa teoria da consciência renovada, né? Ou seja, parece que a grande virtude da razão cativa é isso, é inserir Freud num contexto filosófico ampliado que atravessa, então, toda a história da filosofia, tanto a epistemologia quanto o pensamento ético-político, né? E traz à luz as implicações e as imposições filosóficas, né? O Freud é o protagonista principal dessa história do cativeiro da razão que o René articula ali na Razão Cativa e, de certa maneira, é a culminação dessa história. Né, a culminação dessa história. Né? O fato de que ele ser a culminação vai motivar a crítica do Salinas de que o livro todo está construído teleologicamente. Né? Toda a história da filosofia prepara o surgimento da psicanálise, né? Da autonomia freudiana, como o Salinas diz. Né? Numa resenha muito divertida, muito irônica, muito simpática e ao mesmo tempo irônica. Né? Né? Quer dizer... a razão cativa nesse sentido, o Freud, 2/3 do livro são sobre Freud, né? Basicamente temos quantitativos, assim, 2/3 do livro é sobre Freud, né? Os capítulos sobre Freud é muito maior do que os outros capítulos, né? Mas nesse sentido, a razão cativa pode ser considerado uma obra exemplar daquilo que a gente se acostumou a chamar desde então de uma filosofia da psicanálise, né? Um outro trabalho, assim, eu me lembro quando a gente começou a discutir o que significava esse negócio de filosofia da psicanálise, né? Nos anos 80, ainda essa relação entre filosofia e psicanálise era muito marcada por uma certa ideia de epistemologia, né? Uma ideia de uma análise interna das obras, que era muito influenciada pelo trabalho, pelo texto do Gerard Lebrun, lá, a ideia de epistemologia, que os autores como Monzani, como Osmir, o pessoal que estava, enfim, adaptaram aquela ideia de epistemologia para a leitura do texto freudiano. Mas era basicamente uma epistemologia entendida como um trabalho sistemático de explicação de texto. Né? Uma espécie de adaptação dos métodos da história estruturalista da filosofia para ler textos não filosóficos, no caso, para ler os textos de Freud. Então, essa foi a primeira maneira como filosofia da psicanálise apareceu na filosofia brasileira, com esse trabalho, essa epistemologia da psicanálise, né? Essa ideia foi uma ideia inicial, acabou sendo ultrapassada, mas era basicamente isso que se fazia nos anos 80, né? Embora quando o Monzani, por exemplo, publicou o livro dele, ele escreveu o livro em 82, publicou em 89, quando ele publicou o Freud, o Movimento de Pensamento em 89, ele já disse, olha, a introdução aqui fala de epistemologia, apresenta esse trabalho como epistemológico, eu deixei com testemunho de um modismo que fez época, mas eu não acho mais que tem uma diferença fundamental entre ler um texto, né, ser uma teoria da leitura, que os princípios são os mesmos, se você vai ler uma obra literária, se você vai ler uma obra filosófica, se você vai ler uma obra psicanalística, né? E o Bento, quando ele publica lá a Filosofia da Psicanálise, em 1991, na introdução ele vai dizer, olha, filosofia da psicanálise, ele vai dizer, não se restringe ao caráter epistemológico dos trabalhos, embora esse seja o caráter ainda mais comum naquele momento, inclusive aqueles que estavam sendo publicados naquela coletânea, né? E aí ele vai dar uma definição que ficou meio canônica desde então. Olha, a filosofia da psicanálise é uma filosofia, no sentido que a filosofia fala da psicanálise, toma a psicanálise como objeto, mas esse genitivo, filosofia da psicanálise, não precisa ser lido só no sentido objetivo, né? Pode ser lido no sentido do genitivo subjetivo também, onde a filosofia da psicanálise é a filosofia que a psicanálise impõe a filosofia, de certa maneira, que a psicanálise incita a filosofia a produzir a partir do tipo de questionamento que ela produz. Quando o Bento diz, então, essa filosofia da psicanálise tem que ser entendido num genitivo objetivo, claro, parece o sentido de um filosofar sobre a psicanálise, né? Mas também num genitivo subjetivo, no sentido de filosofar com ou a partir da psicanálise, né? Quando eu tentei sistematizar isso justamente
explicitando essas 3 modalidades do que a gente pode entender, né, filosofia da psicanálise, um filosofar sobre a psicanálise, que é a forma inicial desse tipo de pesquisa, mas o filosofar também com a psicanálise, na medida que a psicanálise e a filosofia compartilham um certo conjunto de problemas comuns. Sei lá, o inconsciente era um problema filosófico, metafísico, muito antes de se tornar um problema psicanalítico, né? Era um problema médico, era um problema psicológico, era um problema psicopatológico, era um problema que tinha várias dimensões, mas era um problema filosófico, metafísico, antes de se tornar um problema psicanalítico. Então, falar sobre o inconsciente é mais ou menos filosoficamente, é filosofar com a psicanálise, porque ninguém fala sobre o inconsciente hoje sem se referir à psicanálise, né? Quer dizer, não tem como você discutir filosoficamente o problema do inconsciente sem levar em conta a contribuição da psicanálise. Então, isso é um filosofar com a psicanálise, na medida em que a psicanálise e a filosofia compartilham um conjunto de problemas comuns. Mas também um filosofar a partir da psicanálise, na medida em que a psicanálise justamente fornece não apenas questionamentos, mas certos insights que permitem uma renovação do trabalho, do trabalho filosófico. Era mais ou menos isso que o Bento estava muito embrionariamente sugerindo ali na introdução do Filosofia da Psicanálise, em 1991, né? Quer dizer, sei lá, quando Davidson escreve Os Paradoxos da Irracionalidade, por exemplo, que é um filosofar a partir da psicanálise. Tem um problema que é típico da filosofia da ação, né? Como são possíveis atos irracionais, né? E ele vai justamente construir uma teoria para mostrar como dissolver os paradoxos da irracionalidade, como é que um agente, né, pode querer uma coisa, ter uma crença a respeito de como ele atinge aquela meta e agir de uma maneira diferente, tomar uma decisão oposta, né? Isso coloca um paradoxo filosófico, e ele vai procurar resolver esse problema filosófico, né, recorrendo à psicanálise, na famosa teoria das 2 mentes, né? Quer dizer, aquilo que é há um desejo, uma crença de uma mente, um desejo, uma coisa que atravessa, né? A maneira que ele tem. Esse é um exemplo bem típico de o que significa um filosofar a partir da psicanálise, né? De certa maneira é isso que o Rouanet faz na Razão Cativa, é um filosofar a partir da psicanálise, né? E de certa maneira aí que está um pouco a grande originalidade do trabalho dele, porque quando ele fazia isso nos anos 80, não era isso que estava se fazendo, né? A consciência de que havia outras maneiras de você empreender esse tipo de interrogação nessa interface entre filosofia e psicanálise começou a amadurecer depois, bem mais tarde, né? Mas já era isso que o Rouanet estava fazendo. Então a contribuição ela é pioneira não só em termos cronológicos, que você não tem um conjunto de trabalhos fundadores ali produzidos no momento em que essa área de pesquisa estava surgindo no país, mas ela é pioneira também porque ela explora maneiras diferentes de realizar essa interlocução que não estavam ainda sendo praticadas na filosofia brasileira, né? Quer dizer, o Rouanet não era um comentador de Freud, não estava fazendo análise, explicação de texto freudiano, né? Claro, tinha que fazer isso como meio para um fim, ler e entender para poder usar, né? Mas o trabalho é construir um pensamento filosófico, né, a partir de diversas fontes, inclusive a partir da psicanálise, mas onde inclusive a psicanálise não desempenha um papel qualquer, a psicanálise desempenha um papel protagonista ali como uma fonte, como instrumentalização de um pensamento filosófico, original, né? E essa discussão que o Rouanet fez nessa conferência lá que ele deu no nosso congresso lá em 2005, né? Ele vai dizer, bom, tem muito mais, tem uma ambiguidade em Freud, na sua relação com a psicanálise, né? O Freud propõe mais uma psicanálise da filosofia do que admite a possibilidade de uma filosofia da psicanálise. Então tem uma dificuldade aí, né? E é uma dificuldade, e eu achei muito na conclusão da conferência, ele começa dizendo, bom, essa ambiguidade, né? E o fato de que essa ambiguidade pesa mais em Freud na direção de uma psicanálise da filosofia do que na admissão de uma filosofia da psicanálise, ele vai dizer, bom, essa é uma dificuldade deste congresso, que o congresso chamava Primeiro Congresso Internacional de Filosofia da Psicanálise, né? Ele prossegue esse comentário conclusivo, né? E mais para o final, nas últimas palavras da fase dele, o texto está publicado, a gente pode ler lá, né? Aí ele faça, né,
ele vai falar não é deste congresso, mas ele fala do nosso congresso, da nossa disciplina, né? Então, porque de certa maneira está se incluindo, né, naquele movimento que ele estava começando a tomar uma forma mais explícita e estava começando a ser formalizado, né? Ou seja, de certa maneira, ele estava colocando a filosofia da psicanálise no contexto daquilo que ele mesmo chamou de psicanálise na cultura. Né? Ou seja, quando ele faz a distinção em psicanálise da cultura, uma interpretação psicanalítica dos fenômenos culturais, e psicanálise na cultura, como a psicanálise aparece na cultura mais ampla. Lá nessa conferência sobre o impacto da psicanálise na cultura e da cultura na psicanálise, o exemplo que ele vai dar ali é de uma sociologia da psicanálise, né? Como exemplo de psicanálise na cultura. Mas a gente poderia, mutatis mutandis, adaptar as observações sobre isso para uma filosofia da psicanálise, assim como pode haver uma sociologia da psicanálise, pode haver também uma filosofia da psicanálise que vai manifestar uma das modalidades possíveis de presença da psicanálise na cultura, na medida em que, evidentemente, o pensamento filosófico é uma produção cultural, assim como o pensamento sociológico. Né? Então, esse é mais ou menos o que eu consegui. Assim, isso é uma visão muito introdutória, muito panorâmica até agora. Não foi possível aprofundar, mas ler as obras com necessário cuidado, com necessário detalhe. Né? Mas esse seria o que eu teria para dizer de momento assim sobre o papel que o pensamento do Sérgio Rouanet desempenhou na constituição dessa nossa área de pesquisa em filosofia da psicanálise, e se isso existe hoje em dia, né, devido a uma série de contribuições de uma série de autores, mas das quais, entre esses autores, o Rouanet com certeza desempenha um papel perfeitamente crucial, né? Quando essa disciplina ali no comecinho dos anos 2000, né, quando essa nossa disciplina começava a atingir uma certa maturidade, uma certa autoconsciência como uma área de pesquisa, com um certo perfil, ela já tinha um exemplo a seguir. Né, o exemplo dos trabalhos do Rouanet, produzido já há várias décadas antes, mas que, em muitos aspectos, permanecem ainda perfeitamente atuais e perfeitamente exemplares daquilo que se pode, daquilo que é possível fazer nessa área. Então, era mais ou menos isso, gente. Espero que tenha dado para... Tá bom? Isso foi excelente. Excelente. Eu vou apresentar o nosso próximo palestrante e depois, havendo aí o tempo, a gente faz algumas perguntas. Aí o pessoal pode perguntar e participar também. Então, eu apresento aqui, à minha esquerda, o professor doutor Marco Heleno Barreto, que é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização concentrada nas áreas de filosofia medieval, antropologia filosófica, filosofia da religião. Atualmente, o professor Marco Heleno é professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em Minas Gerais, com pesquisa em andamento em imaginação simbólica e experiência religiosa. O título da sua apresentação é Individuação e o Romantismo Relutante no Pensamento de Carl Gustav Jung. Então, passo a palavra aqui ao professor. Obrigado, bom dia. Eu queria inicialmente agradecer o convite que o Marcos me fez para estar presente nesse evento. Mas esse convite, né, dada a natureza e o tema do evento mesmo, me obriga a fazer, na verdade, uma justificação. O que eu vou falar aqui é uma justificação, porque nós estamos aqui celebrando o pensamento de um expoente do iluminismo como valor da cultura e como valor cultural, né? E a referência ao pensamento de Jung dentro desse âmbito, né, o torna, no mínimo, estranha. Porque Jung, em nenhum momento que eu saiba, ele é referido ao iluminismo, né, ou à defesa de valores iluministas. Até onde eu saiba, ele não recebeu atenção no pensamento de Sérgio Paulo Rouanet. Né? Não só no dele, de quase ninguém no campo da filosofia, não só no Brasil como no mundo.
né? Então, a gente falar de uma recepção filosófica do pensamento de Jung, né, no Brasil é praticamente conjunto vazio e no mundo é nada de muito relevante. Porque o que a gente encontra mesmo não é uma recepção e uma interlocução da filosofia com a psicologia analítica de Jung, como a gente vê no caso da psicanálise. O que nós encontramos são, mais ou menos, o Jung é percebido aqui e ali, e menções geralmente muito discretas, às vezes cautelosas, quando não francamente hostis, né, críticas, em relação ao pensamento de Jung. Então a gente encontra no primeiro escalão da filosofia mundial contemporânea, nós encontramos essas referências esporádicas, nada de aprofundado. Em Bergson, em Bachelard, o Bachelard da vertente noturna faz uso extenso do pensamento de Jung, apesar de não citá-lo nominalmente. O que ele entende lá na primeira metade da vertente noturna por psicanálise, na verdade não é a psicanálise freudiana, mas é a psicanálise, a psicologia analítica de Jung. Quando ele escreve a Psicanálise do Fogo, ele manda um exemplar para o Jung, e o Jung responde elogiando o livro, mas isso. Encontramos mais recentemente, né, a gente percebe a referência de certa parte do pensamento de Gilles Deleuze a Jung, mas também com muita cautela, uma tentativa de distanciamento. Antes, em Walter Benjamin, que é muito severo com Jung, enxerga Jung como sendo uma espécie de manifestação de pensamento nazista. Depois ele suaviza um pouquinho a sua posição. Em Paul Ricoeur, que menciona Jung também só de passagem ali no texto fundamental para uma filosofia dos símbolos, mas então nós não temos nada de muito relevante, né, com relação à recepção de Jung na psicanálise, da psicologia pela filosofia, nada de comparável à recepção da psicanálise. Por exemplo, já que eu mencionei Ricoeur, ele dedica ensaios vigorosos, importantes à psicanálise de Freud, mas só menciona colateralmente Jung, né? E nós podemos indicar algumas razões para esse desinteresse da filosofia pelo pensamento de Jung. A primeira delas é o próprio estilo e a linguagem de obras fundamentais que expressam a essência original do pensamento de Jung. São um estilo e uma linguagem que a gente poderia classificar como obscuro e confuso, né? Ele é muito diferente da elegância estilística de um Freud, que seduz, né, o leitor, né, pelo encadeamento do argumento, né, onde você vai vendo um fio bem construído. Não, o Jung salta de um cacho de imagens simbólicas para o outro e você fica perdido na leitura. Mas o que esse cara está querendo falar mesmo? A gente não entende, né? As grandes obras fundamentais, como Símbolos da Transformação, Psicologia e Alquimia, Mistério e Conexões, é rejeitada até por boa parte de junguianos, né? Então, essa é uma primeira barreira que desestimula o interesse da filosofia. Além disso, né, o Jung se interessou por temas tabu para uma mentalidade predominantemente racionalista e científica. Então ele se interessa por eventos sincronísticos, que é a coincidência de eventos externos com eventos mentais. Aquilo que para o Freud da psicopatologia da vida cotidiana então constituiria o quê? Superstição irracional, né? Isso não impede Jung de discutir esse problema com matemáticos e físicos do porte de um Wolfgang Pauli, né? Um dos prêmio Nobel de Física, expoente do movimento da física quântica, daquele grupo que vai ironizar Einstein porque Einstein se recusa a seguir as consequências que a ala da física quântica estava percebendo, segundo aquela famosa frase de Einstein, né, metáfora que ele usa, que ele não acreditava que Deus julgasse dados com a natureza, com o mundo físico, né? O Jung se interessa por fenômenos paranormais, né, parapsicológicos, tudo isso que faz parte da seção de curiosidades das revistas, né, populares, né? O Jung vai lá e se interessa por isso. Ele escreve um ensaio absolutamente genial sobre discos voadores, né? Quando é que o Freud ia correr esse risco? Jamais, né? Ele tem uma perspectiva que
contrariamente ao Freud de O Futuro de uma Ilusão, ele não vê a religião e a religiosidade como uma espécie de neurose infantil, mas ele tem uma perspectiva positiva sobre a religiosidade da alma humana, né? Isso também ofende certo tipo de brio racionalista contemporâneo. E, por fim, ele elabora uma atitude, uma forma de relação prática com as produções inconscientes do psiquismo humano, que não encontra equivalente na psicanálise freudiana, né, que é uma forma baseada na imaginação. Né. Bom, além disso, o Jung reiteradamente faz uma crítica continuada ao racionalismo moderno. Isso não é bem entendido às vezes. O que ele está querendo dizer não é desancar com a razão, mas simplesmente apontar para os problemas implicados em uma unilateralidade racionalista e especialmente de uma razão técnico-científica. Né? Tudo isso resulta numa espécie de, ao contrário de Freud, que tem um local, vamos dizer assim, distinto na cultura, né, do século XX e até o nosso tempo, Jung vai ser objeto de uma absorção selvagem, né, especialmente nos movimentos contraculturais. Não por acaso a imagem de Jung está presente na capa de Sgt. Pepper's, né, dos Beatles, né? Mas desde aquela época ainda gloriosa, né, das últimas energias utópicas dos séculos da década de 60, né, o que esse movimento vai conhecer é desaguar no espírito New Age, e ali o Jung também é estropiado e absorvido, então ele vira identificado, né, assim, o que causa indignação para quem estuda Jung, né, identificado com profecia celestina e coisas do gênero. Né? Então, essa absorção, né, leva ao fato, também um dos sinais, né, desse desinteresse, né, frequentemente nas livrarias, as obras de Jung estavam colocadas nas seções dedicadas à alquimia, esoterismo, astrologia, magia, orientalismo, e não o Freud estava pertinho da filosofia e psicologia séria. O Jung está perto daquilo aonde ele foi absorvido historicamente. Né? E, para complementar, os próprios seguidores junguianos, nos quais eu não me reconheço por causa disso, né? Eles ficam numa celebração absolutamente ingênua, inocente e quase oligofrênica do irracional. Né? Então, de tudo isso, desse conjunto de circunstâncias, resultou que o pensamento junguiano vai ser identificado como uma forma de irracionalismo romântico. Pois bem, e daí resulta estranhamento. O que esse pensamento está fazendo num evento que celebra o iluminismo? Né? Bom, eu não pretendo aqui simplesmente contestar de forma sumária, contestar totalmente essa imagem, porque ela tem a sua razão de ser, né? Apesar das distorções que ela sofre nessa história da absorção, né, contracultural de Jung. Eu acho que é mais produtivo a gente, então, reter essa imagem e explorá-la um pouco, analisar esse aspecto real do pensamento psicológico de Jung, para compreender o que ele expressa e qual a contribuição que ele pode oferecer. É uma contribuição que eu vejo de dois lados. Para quem se interessa pelo pensamento, quem trava contato com o pensamento junguiano, como eu, e não quer abrir mão, não consegue abdicar dos valores do espírito iluminista, então esse aprofundamento é interessante. E, por outro lado, para quem está interessado na proposição ou na reproposição de um pensamento iluminista, em fazer um neo-iluminismo, identificar o que no pensamento de Jung pode servir a essa atitude neo-iluminista. É claro que então que eu vou fazer aqui, isso vai ser o teor da minha justificativa, eu vou simplesmente apontar dois elementos, porque o tempo não permite mais do que isso, né, que estão presentes, que são, na verdade, essenciais à psicologia de Jung, à psicologia analítica, e que são originais, ou seja, você não encontra equivalente correspondente na psicanálise freudiana.
Mas antes de passar por isso, é conveniente também mencionar uma coisa. Como é que o próprio Jung compreendia a sua postura, a sua posição, né, e, portanto, o espírito da sua psicologia? O Jung ele é educado nos meios neocantianos europeus do final do século XIX. Ele era leitor de Kant, diferentemente de Freud. E ele tem o Kant como assim, a consumação da filosofia séria. Né? Para o Jung, depois de Kant, o que vem a seguir, então ele considera o idealismo alemão, especialmente Hegel, e considera erradamente, como meramente romantismo. Né? Então, além disso, ele reivindica uma afiliação epistemológica para o seu pensamento psicológico, justamente nesse ícone máximo da Aufklärung, que é Kant. Né? Isso, por si só, já bastaria para a gente ter um pouquinho mais de distanciamento em relação a essa pecha de irracionalismo puro e simples. E o Jung desenvolve, né, reflexões epistemológicas sobre a psicologia e sobre a ciência que a gente não encontra da mesma natureza e da mesma profundidade, com o mesmo calibre, na obra de Freud. Né? Então, o Jung é muito atento ao problema epistemológico e na questão das ciências. Ele acompanha de perto a transformação da concepção de ciência que vem após a mudança de paradigma pela relatividade. Então, ele muda a concepção de ciência dele de acordo com essa evolução histórica. E ele deixa a concepção de ciência kantiana para trás. Então, a concepção de ciência, do pensamento científico em Jung, é de um ceticismo probabilista, muito longe daquele modelo newtoniano que Kant tinha por referência. Então, isso aí não é de alguém que está simplesmente, que é um místico que desconsidera a razão e que está interessado em profecias celestinas. Né? Na relação com Kant, é importante lembrar que o Jung subscrevia o ceticismo metafísico de Kant. Né? Ou seja, ele falava que objeto de conhecimento, aí, então, ele colocava a psicologia, não pode transgredir as fronteiras da experiência. Né? E, com relação ao romantismo, ele recusava com ênfase, né? E a ênfase chama atenção para um ouvido psicanalítico, né? Ele recusava com ênfase qualquer aproximação do pensamento dele ou da posição dele com o romantismo. Só muito tardiamente ele vai, e com evidente embaraço, desconforto, ele vai reconhecer que existem, vamos dizer assim, afinidades românticas entre certos conteúdos, certas doutrinas dentro da sua percepção psicológica, da sua posição psicológica e o romantismo. Mas mesmo aí ele trata de explicar por que existe essa afinidade e ainda tomar distância do romantismo. Se vocês me permitirem, eu vou ler um trecho em que o Jung, tardiamente, então, ele reconhece isso. Né? Ele diz: não se pode negar que certas premissas, como as premissas que fundam a psicologia, né, e ele é atento às suas próprias premissas, não se pode negar que certas premissas significam reassumir ideias que são características do tempo do romantismo. Mas não são tanto os pressupostos ideais que justificam essa visão histórica, e sim o ponto de vista fenomenológico chamado moderno da pura experiência, que não apenas foi antecipado de certo modo pelo romantismo, mas que realmente pertence à sua verdadeira natureza. É mais próprio do romantismo experimentar a psique do que investigá-la. Foi novamente a época dos médicos filósofos, um fenômeno que se manifestou pela primeira vez na época pós-Paracelso, sobretudo na alquimia filosófica, cujos representantes mais importantes eram médicos. Correspondendo ao espírito pré-científico da época, a psicologia romântica do início do século XIX foi filha da filosofia romântica da natureza. O paralelismo com minhas concepções psicológicas justifica designar minhas ideias como românticas. Ele coloca românticas entre aspas. Pesquisa semelhante sobre seus antecedentes filosóficos também justificaria esta designação, pois toda a psicologia que conhece a psique como experiência é, entre aspas, romântica e alquimista
do ponto de vista da história. Mas aí ele arremata, né, e, bom, ele complementa e fala assim: o simples fato de nós falarmos hoje do inconsciente é uma herança direta do espírito romântico. Né? Correto. Mas ele, então, se afasta disso aí dizendo, né, que na verdade, isso aí, essa afinidade romântica é só superficial, e ele então retorna na insistência com a postura epistemológica kantiana, que ele julga como sendo kantiana. Na verdade, o Jung estrupia um pouquinho o Kant para fazer ele adequar-se à sua posição. Ele torna um Kant meio empirista, né? Mas, enfim, ele então reconhece, ainda que de uma forma embaraçada, né, desconfortável, a afinidade romântica, mas coloca essa afinidade dentro de um enquadramento epistemológico kantiano. Vamos conceder isso para ele. Né? É isso que leva um estudioso como Paul Bishop a ver em Jung, designar Jung em Jung um romantismo relutante, né? Que fica indeciso entre o reconhecimento dessa afinidade com o espírito romântico e a fidelidade ao pensamento kantiano, né, como ele o interpretava. Né? Bom, então agora eu faço então essa justificativa dessa presença indiscreta do Jung, que tem essas afinidades românticas, é um fato estabelecido. Né? Mas por que falar disso, então? Primeira coisa, só uma nota. Né? Ficou muito marcado na nossa consciência comum, né, um esquema simplificador das relações entre romantismo e iluminismo, né, que via só uma oposição simples. Isso hoje, nos ciclos especializados de estudo, é ultrapassado, ou pelo menos reavaliado. Mas eu vou ficar nesse esquema, né, simples, para desenvolvê-lo, e assim eu atinjo o meu objetivo aqui. Né? Se nós vamos assumir hoje, criticamente, o iluminismo, isso significa assumir também a história do iluminismo. Né? Então, reavaliar-se criticamente e assim ser fiel ao próprio espírito do iluminismo. Né? Ora, o primeiro momento de crítica da forma histórica do iluminismo do século XVII é o pensamento romântico oitocentista. Nos círculos românticos é o primeiro momento onde se formulam essas críticas. Né? Do conjunto dessas críticas, né, do romantismo oitocentista, eu vou destacar apenas duas, né, que encontram afinidades diretas na psicologia do Jung, que são a concepção de indivíduo e a valorização cognitiva da imaginação simbólica. Né? Quanto à primeira, o indivíduo, né, é notório que os românticos do início do século XIX vão opor à concepção iluminista de um sujeito definido estritamente segundo a uniformidade da razão, a experiência singular individual subjetiva, né, transgressora daquela uniformidade e assentada na função transracional do sentimento. Não dá tempo de explorar aqui o significado de sentimento, mas não é aquela coisa da caricatura do romântico, né, que se entrega às paixões. Né? Não é isso que é o romantismo. Ele merece um pouquinho mais de respeito para entender o que é que o romântico pensa, e pensa muito bem. Né? Se a gente pensar um Schlegel, um Hölderlin, né, um Novalis, eles pensam, discutem com filósofos do porte de um Fichte, de um Schelling e de um jovem Hegel, e colocam questões que hoje estão sendo retomadas pela filosofia assim chamada pós-moderna. Né? E o sentimento entra ali como algo que é capaz de captar e expressar dimensões do real às quais a razão discursiva, o logos, não tem acesso. Não é simplesmente uma explosão de emotividade, não é isso. Bom, uma outra coisa, vamos lembrar que esses círculos românticos, historicamente, né, onde nasce o idealismo alemão, né, no mesmo caldo cultural do romantismo alemão, eles se nutrem
né, e eles vão meditar profundamente a terceira crítica kantiana, a crítica da faculdade do juízo, e especialmente certas passagens da analítica do sublime. Então, ao invés da gente pensar um romantismo que é uma espécie de oposição do nada ou reação pura e simples ao iluminismo, nós podemos pensar de uma forma fecunda o romantismo, pelo menos em certa medida, como um desenvolvimento de intuições que já estavam presentes no próprio Kant, além de Kant, mas partindo de Kant. Retornando então ao problema do indivíduo, né? Nessa oposição à conformação da subjetividade pela uniformidade da razão, nós encontramos o momento inaugural da valorização da diferença, que no nosso tempo, né, assume uma espécie de virulência, né, que é, em nome da razão, paradoxalmente irracional, né? É o que, num texto que é de minha predileção, do Sérgio Paulo Rouanet, A Coruja e o Sambódromo, ele expõe magistralmente, né, as aporias de uma defesa da diferença pela diferença. Em outras palavras, o que nós encontramos aí é uma cisão entre uma universalidade abstrata e uma particularidade fragmentada. Pois bem, em Jung, nós encontramos, essa é uma das afinidades românticas, né, do seu pensamento, da sua psicologia, uma valorização indiscutível daquela experiência singular, individual, subjetiva, né? E em torno dessa valorização, né, formula-se uma dessas noções que não tem correspondente equivalente na psicanálise, que é a noção de processo de individuação, né? E o que o Jung entende como individuação? Autorrealização, a realização de si mesmo. Mas que si mesmo é esse para Jung, né? Esse si mesmo que põe, ao mesmo tempo, põe em movimento o processo, o impulso de individuação e é a sua meta. O si mesmo corresponde ao ser humano integral, né? Ao totus homo, segundo aquele adágio que ele toma da alquimia. Ars totum requirit hominem. A arte requer o homem total, o homem integral, né? E esse totus homo, na visão do Jung, é arquetípico, ou seja, ele é universal, né? É um universal antropológico. Portanto, a concepção de individuação, a individuação, que é a realização da individualidade, ela é pensada e apresentada no pensamento de Jung como uma realização da universalidade. Diz ele numa passagem para a gente entender, né? O que é a individualidade? Uma combinação única ou diferenciação gradual de funções e faculdades que em si mesmas são universais. Toda a face humana tem um nariz, 2 olhos, etc. Mas esses fatores universais são variáveis. E é essa variabilidade que torna possíveis as peculiaridades individuais. Portanto, a individuação não é só o acúmulo de idiosincrasias, de uma particularidade que você não encontra forma de relacionar com o universal humano. Não, é a realização do universal humano no indivíduo, né? Se a gente recorre à lógica dialética hegeliana, que o Jung desprezou solenemente para mal dos seus pecados, né, a gente entende de uma forma mais precisa isso aí que está envolvido na individuação, né? A particularidade caracteriza-se pela fragmentação, que em versão psicológica corresponde à cisão consciente e inconsciente, né? A singularidade ou individualidade representa a unidade, o restabelecimento da universalidade em um nível superior. Portanto, a aparente oposição de um romantismo da individuação versus o iluminismo da universalidade revela-se um falso dilema. Se a gente pensar a fundo o que significa a individuação, pelo menos na psicologia do romântico Jung. E assim o cerne da sua posição, da posição de Jung, que pode ser expresso nesse par conceitual individuação e si mesmo, pode ser acolhido em uma posição neo-iluminista. Se a gente
pensar bem essas noções, desde que essa posição fique atenta às exigências da singularidade do totus homo, né? E aí entra, então, a segunda afinidade romântica. Eu vou falar brevemente, porque o tempo está acabando aqui, né? Como é que essas exigências, né, individuais subjetivas do totus homo podem ser captadas, né? E aí que entra, então, a valorização da imaginação simbólica. Na abertura das suas memórias, o Jung diz o seguinte: o que se é aquilo que nós somos, mediante uma intuição interior, e que o homem parece ser subspécie eternitatis, sob a forma da eternidade, só pode ser expresso através de um mito. Este último, o mito, é mais individual e exprime a vida mais exatamente do que o faz a ciência, que trabalha com noções médias, genéricas demais, para poder dar uma ideia justa da riqueza múltipla e subjetiva de uma vida individual. Então, aqui, para comentar isso aqui, para concluir por causa do tempo, né, não posso me demorar muito mais, eu me apoio no Paul Ricoeur, do primeiro momento, aquele que se conclui em 1960 com a simbólica do mal e cuja conclusão se chama O Símbolo dá a Pensar. O Paul Ricoeur lá nos lembra que uma razão que não renuncia ao seu compromisso originário, né, inegociável, de tudo submeter à reflexão crítica, ela não precisa recusar a perspectiva de que existem zonas ou dimensões do real que escapam ao acesso direto pela razão discursiva, né? Isso que o romantismo falava não implica em você ter que abandonar a ideia iluminista da filiação à reflexão crítica e da vocação que define a filosofia de tudo submeter à crítica. Mas essa razão não tem um acesso imediato ou direto a certas dimensões do real. E é aí que entra, então, a função da imaginação simbólica, né, na visão do Ricoeur, que não é à toa que nesse texto ele cita o Jung. O símbolo capta essas regiões e oferece a razão para pensar, né? Isso não é irracionalismo. Isso é uma razão que é consciente dos seus limites e que se apoia na outra faculdade humana que pode conceder o acesso àquilo que ela diretamente não tem, né? Por aí, então, a gente poderia justificar esse romantismo da imaginação, que o Jung chama de imaginação ativa, né? Que também não encontra correspondência na postura racionalista do Freud, né? Em 56, estou acabando, tá? O Jung escrevia a um correspondente: uma relativização do racionalismo é necessária, mas não um abandono da razão. Pois o razoável para nós é nos voltarmos ao homem interior e suas necessidades vitais. Justamente a captação dessas necessidades vitais do homem interior é prerrogativa da imaginação simbólica. A relativização do racionalismo a que o Jung se refere pode ser interpretada como acolhimento em uma posição neo-iluminista do conteúdo simbólico vivo, né, da existência concreta, na passagem que eu li aqui, através de uma forma que é o mito, que expressa a realidade vivida melhor do que a generalidade de uma abordagem, de uma razão científica, e que a imaginação oferece à razão, criando-se assim uma via fecunda, promissora, para a realização da universalidade concreta do totus homo, tão obscurecida em nosso tempo pela fúria insensata que defende unilateralmente e irracionalmente a diferença pela diferença, segregando-se assim de qualquer contato com uma universalidade que é concebida sempre e irracionalmente como força opressora e alienadora. Bom, essa então é a conclusão e a justificação que eu faria para falar de Jung nesse evento, né, como sendo, então, ele tem o direito e ele seria interessante ser acolhido em uma posição neo-iluminista. Essa é a conclusão de um junguiano, não contem para ninguém, né, que se reconhece na posição neo-iluminista de Sérgio Paulo Rouanet. Obrigado. Muito obrigada, professor.
Foi realmente ótima essa intervenção. Aliás, nós tivemos aqui 2 grandes intervenções e eu gostaria de saber se nós temos algumas questões. Temos? Por favor. Bom, eu queria agradecer, né, ambas as apresentações, foram ótimas realmente. Eu tive o prazer de conhecer o professor Richard já há bastante tempo, né? E só contar rapidamente o contexto, eu era editor da Unimarco Editora e ele me procurou junto com o professor Bento Prado Júnior para publicar uma obra. Infelizmente não foi possível dar continuidade naquele momento. Mas a minha intervenção é o seguinte, aliás, deu um pouco de trabalho para localizar o professor Risso, mas valeu a pena. É o seguinte, só complementando, se me permitem, assim, do meu ponto de vista, quer dizer, como filho, como também da área de filosofia, quer dizer, né, então eu tenho um contato como leitor e como filho, né, e eu, né, eu concordo com toda a sua trajetória, pontuação, etc. Eu queria destacar que pessoalmente, um dos meus preferidos, até por razões psicanalísticas, seja o Édipo e o Anjo. Isso não era de Freudiano e Walter Benjamin, mas eu continuo achando um livro belíssimo, né? E eu gostaria de lembrar também, que não foi citado, porque não deu tempo, o Mal-Estar na Modernidade. O próprio título já indica, né, a filiação freudiana, principalmente dos ensaios tardios culturais de Freud, né? Mas assim, o que eu queria destacar aqui é que realmente a razão cativa sempre me pareceu o grande tijolo, né? Grande, assim, talvez o livro que eu tive mais dificuldade, né, de lidar, e que eu acho que eu estou chegando a ele hoje. Quer dizer, hoje, no curso das minhas pesquisas, eu estou chegando a esse tema, né, das ilusões da consciência, enfim, da questão da filosofia do sujeito, a morte do sujeito, etc. Daí eu gostaria de pontuar também que, na época em que foi publicada A Razão Cativa, uma semana depois, o professor Roberto Salinas Forte publicou a resenha dele. Quer dizer, só um monstro do tamanho do Salinas para dar conta de outro monstro, né? Porque realmente é impressionante. Eu até hoje não consegui dar conta desse livro. Em uma semana ele conseguiu fazer a resenha. Então, só isso, só comentar, lembrar o Mal-Estar da Modernidade. Enfim, e eu fico contente também de saber que realmente, como você mostrou, há um trabalho original ali de filosofia da psicanálise no sentido autoral mesmo, não meramente não como comentador simplesmente, mas com a intenção de fazer uma filosofia da psicanálise, né? E que eu acho que é um caminho aí ainda. E só para concluir, né? Quer dizer, eu acho que realmente a obra do meu pai é bastante diversificada, então eu espero que dê material ainda para muita discussão aí, futuramente, mas assim, você citou a Coruja de São Borba, enfim, e tem livros recentes na literatura, né, Marcos, o Riso e Melancolia. Quer dizer, que também, então Freud, a gente percebe que está por trás de toda a produção a partir de determinado momento da obra dele. E eu só queria agradecer, então, as invenções. Obrigado. Em relação a Jung, só para citar, eu creio que eu era um pouquinho crítico em relação ao meu pai, em relação a isso. Ele era bastante taxativo, muito ortodoxo, freudiano, nesse sentido. Eu sempre me coloquei uma abertura, no sentido, o que eu não conheço não é necessariamente impossível. Né? Então, nesse sentido, eu teria uma abertura em relação a Jung. Obrigado. Tem muito mais coisas, claro, para falar sobre a relação do pensamento do René com a psicanálise. Eu tenho que me concentrar naquelas obras iniciais dos anos 80. Eu só mencionei as outras, mas até pela Riso, Melancolia, mal-estar, esse mal-estar que virou quase estar, enfim, o mal-estar, né? Então tem muita coisa para ser explorada, com certeza. É que eu tentei me concentrar nesse trabalho, nesse momento que eu chamei de um momento de fundação e a contribuição do René nesse momento inicial. Só uma coisa, a minha tese de doutorado, né, chama Símbolo de Sabedoria Prática. É uma interpretação ético-filosófica do pensamento de Jung, né? E o subtítulo é Carl Gustav Jung e o Mal-Estar da Modernidade.
Mais uma. Primeiro agradecer, enfim, as duas exposições. Eu fiquei assim muito instigado, tanto pela leitura né, desse, digamos, a recepção do Freud, né, ou dessa filosofia da psicanálise, né, ou de uma psicanálise da filosofia. Isso me fez lembrar, uma vez eu estive conversando com a Olgária Matos a respeito de uma poeta muito interessante, que é a Euridice Fontella, né? E ela dizia o seguinte: Marcos, na minha opinião, a Euridice faz uma leitura literária da filosofia e uma leitura filosófica da literatura, né? Ou seja, os poemas, a obra da Euridice, ela, de certa forma, enfim, ela provocaria esse tipo, digamos assim, de uma espécie de leitura dialética, né? Quer dizer, a filosofia lendo a literatura e fiquei assim um pouco instigado um pouco por esse, digamos, por essa leitura de mão dupla, né? Que não é de uma via única. Isso eu acho muito interessante, porque isso justamente coloca em perspectiva a própria ideia de razão, né? O que está se pensando nisso? E em relação à exposição do Marco Heleno, uma coisa que me chamou a atenção, Marco Heleno, essa diferença que eu coloquei aqui, que você formula, né, na sua exposição, que é entre o experimentar e o investigar, né, ali pelo menos em algum momento do Jung, né? Essa é uma questão interessante, porque quando você lê, por exemplo, lá o Sagrado, né, do Rudolf Otto, né, que é uma referência importante para pensar a questão da categoria do sagrado, da transcendência e tal, ele diz o seguinte, que justamente, quer dizer, em relação ao sagrado, o que nós podemos fazer é experimentá-lo, né? Quer dizer, investigá-lo, na verdade, na sua, digamos, raiz última, é como se estivesse vedado, enfim, a razão. Por isso, a melhor maneira de falar do universo religioso é falar de dentro dele, e não de fora, numa perspectiva de uma experiência. Então, há um conceito de experiência muito marcante, por exemplo, no caso do Rudolf Otto, do próprio Mircea Eliade também, que depois vai, digamos, navegar nessas águas, e que coloca em questão um pouco os limites, digamos, de uma certa racionalidade, né? Então, eu fiquei pensando um pouco também nessa questão também, quer dizer, em que medida que a noção de experiência, esse experimentar, ela propõe, né, uma compreensão dos limites e das possibilidades, né, da racionalidade. É isso. Só aproveitando então, né, você trazendo Rudolf Otto, eu trabalhei o Sagrado numa pesquisa de pós-doutorado, e mostrei ou demonstrei, apesar no texto, na letra do texto, não aparecer a referência do Otto à imaginação, como tudo que ele chama de experiência do sagrado é mediado pela imaginação simbólica. O Otto explicitamente faz referência à terceira crítica kantiana, né? Terceira crítica, né? Analítica do sublime. E o Paul Ricoeur também. O símbolo da pensar, apesar de não estar em coisa, isso vem de uma frase da terceira crítica, que é a ideia estética da pensar, né? Então, também, quando você pensa a experiência dessas zonas do real, inclusive a própria interioridade e o próprio inconsciente, na visão do Jung, né? Que, então, o inconsciente é pensado diferentemente do Freud. O Jung está mais próximo dos românticos do que o Freud nisso aí, né? Essa experiência é mediada pela imaginação, ela só pode ser realizada, ela emerge em imagens simbólicas. Essa referência à literatura, assim, eu acho que justamente você criticar o racionalismo e você defender, bom, que o pensamento você tem que continuar pensando, né? Você não, a razão não é simplesmente o inimigo que você tem que derrotar porque ela é autoritária, porque, né? Isso não significa você defender uma ideia, você se apegar a uma ideia formalista, dedutiva da racionalidade. O pensamento está presente e sob várias formas em diversas áreas, inclusive na literatura, né? Quer dizer, essa transição, né? Na verdade, boa parte do que aconteceu com a psicanálise na filosofia brasileira aconteceu também com a literatura, né? Quer dizer, os filósofos brasileiros começaram a descobrir que
tinha filosofia, a filosofia não estava só nos textos clássicos da tradição, né? Como certa maneira de ver a filosofia sugeria, né? Mas a filosofia também estava presente na psicanálise, estava presente na literatura, estava presente no discurso político, estava presente na economia, estava presente em outros lugares, e os filósofos tinham que ir lá buscar, mesmo que aquela filosofia não tivesse formulada explicitamente ou interessadamente filosófica. Aquilo que o Merleau-Ponty chamava de não filosofia, quer dizer, a filosofia está presente, não está presente no discurso filosófico, né? Mas ela não está ali explicitada. O trabalho do filósofo é buscá-la lá e dar uma formulação filosófica para essa intuição filosófica que está presente nessa não filosofia, né? Que não está. Então a literatura também fez parte disso, né? E não só o Rouanet também. Eu não estudei essa parte, mas assim, o Rouanet parece um pensador que justamente transitava da filosofia para essas outras áreas, né? como a psicanálise, como a própria literatura, né? Quer dizer, o Riso e a Melancolia é um texto literário, sobre literatura, né? Mas os temas são temas que seriam perfeitamente pensáveis em termos psicanalísticos. O riso e a melancolia, né? O Freud escreveu um livro sobre os xistes, onde justamente ele diz o que é o xiste. O xiste é um tema que está na fronteira entre a psicologia e a estética, né? E o luto e a melancolia, claro, né? Os dois temas. Mas no caso da literatura, que o xiste, o que é o xiste para o Freud? O xiste para o Freud é uma espécie de obra literária em miniatura. É um lapso voluntário, né? Ou seja, você pode cometer um lapso involuntariamente, isso tem alguma coisa que está fora da consciência que está interferindo, ou você pode criar um lapso deliberadamente, né, para produzir um efeito cômico numa situação social, né? Então ou seja, então o xiste é uma espécie de obra literária em miniatura. Na verdade, o livro sobre o xiste abre as portas da literatura para o pensamento freudiano, que ele vai explorar depois em outras obras, né? Como Freud cita lá um jornalista político muito mordaz que falou que encontrou um membro do governo no trem e teve com ele uma conversa tete-a-tete, né? Para dizer que o cara era uma besta, né? Quer dizer, ele fez isso de propósito, né? Foi um xiste. Agora, se ele quisesse chamar o cara de uma besta e ter uma razão reprimir isso, ele poderia cometer isso como um lapso, né? Aí seria um lapso, não seria um xiste, né? Mas como ele fez isso deliberadamente, aí é uma criação linguística, uma criação literária em miniatura, né? Quer dizer, então é claro, o pensamento não... bom, claro, tem toda uma tradição da poesia filosofante, né? Você tem os nossos poetas filósofos, né? O Fernando Pessoa, o João Cabral, tem toda uma tradição dessa filosofia, dessa literatura, o Drummond, né? Dessa poesia explicitamente filosofante. Mas você pode encontrar também ideias filosóficas em poetas que não são explicitamente filosofantes. Você vai ler Manuel de Barros, não tem nada, a filosofia aparentemente está longe, o cara está falando do entulho do lixo na beira da estrada, né? Mas tem uma fenomenologia ali no sentido estrito da palavra, né? Então, e é claro, aí eu também acho que nesse sentido também a pessoa do Rouanet é bem exemplar, porque ele também transita, né? Fazer filosofia para ele não era só falar dos filósofos, né? Mas era falar também dos psicólogos, dos psicanalistas, e dos poetas, dos romancistas, falar do Sterne, falar do Tristan Shandy. Mais alguma? Se não temos mais perguntas, então, nós agora vamos para o almoço e voltamos depois no período da tarde. 16 horas. Muito obrigada.